Agora eu quero falar com as futuras mamães. Você que está grávida e precisa cuidar da saúde de duas pessoas, viu? Vamos entender melhor sobre a diabetes gestacional, um problema que começa na gravidez e, caso não haja cuidados corretos, pode ocasionar problemas maiores na saúde da gestante. Quem vai esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto é o doutor José Américo, que é médico obstetra. Obrigada por estar com a gente, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Graças a Deus. Doutor, existe alguma diferença da diabetes em outra fase da vida da diabetes na gestação? A diferença do diabetes na gestação é que nós somos mais rigorosos com os níveis do açúcar no sangue, né, da glicemia. Então, basicamente a mesma doença, mas os valores de referência eles são mais baixos, somos mais rigorosos na quantificação deles. Tá, o que pode acontecer durante a gestação que vai favorecer, assim, o aparecimento da diabetes gestacional? O diabetes, de maneira geral, é quando a quantidade de insulina circulante no sangue ela não está dando conta em deixar o açúcar em níveis normais. Então, quando a pessoa ela tem ou uma ingesta muito grande de açúcar, e quando eu falo açúcar, isso pode ser carboidrato, pão, biscoito, farinha, além do que o corpo dela consegue corrigir, isso vira o diabetes. O diabetes gestacional, ele pode acontecer quando a paciente já tem algum fator de risco, ela começa a gestação mais gordinha, acima do peso, ou tem uma tendência familiar a ter uma insulina menos eficiente. E com isso, o diabetes surge, né? Com os altos níveis de açúcar no sangue. Certo. É importante que todas as mulheres façam o exame no início da gravidez ou apenas aquelas que têm histórico de diabetes na família? Não, é muito importante que nós começamos esse rastreamento no começo, para a gente até diferenciar se é um diabetes prévio à gestação, a gente faz na dosagem do açúcar em jejum, no começo da gestação. Dependendo se for uma dosagem alta, a gente já consegue afirmar que ela já era diabética não diagnosticada. Ou se for um valor intermediário, a gente pode já sim falar que é um diabetes induzido pela gestação, pelos hormônios gestacionais. E temos que repetir essa avaliação no meio da gestação para que realmente ela tenha um risco dessa doença surgir pelo ganho de peso, pelo crescimento da placenta do bebê, esse risco ele começa a cada vez ficar maior. Então, a gente temos que dosar nesses dois momentos, no começo e na metade da gestação. Certo. E após o parto, esse problema persiste ou a mulher fica livre da diabetes adquirida durante a gravidez? É bem distinto, né? Depende muito da gravidade da doença que a paciente desenvolver. O diabetes pode ser muito grave, pode causar sequelas no organismo materno, e também o diabetes descontrolado é a principal causa de óbito súbito intrauterino. Então, o bebê pode morrer se o açúcar não for bem controlado. Mas se a paciente ela se cuidar bem, ela realmente seguir todas as orientações dietéticas e às vezes medicamentosas, geralmente no final da quarentena tudo volta ao normal. Tá, essa diabetes pode passar para o bebê, doutor? Ela não passa para o bebê, mas de uma maneira bem interessante, tudo passa para dentro do útero, né? E o bebê, ele acaba até querendo ajudar a controlar a glicemia da mãe. Então, o bebê começa a produzir bastante insulina para tentar controlar essa glicemia. Então, o bebê, quando nasce, é um filho de diabético, tem que ter muito cuidado para ele não ter hipoglicemia. Porque como ele viveu uma gestação com altos níveis de açúcar, quando ele nasce, ele para de ter essa intoxicação de açúcar. Então, a gente faz um controle rigoroso do açúcar do bebê, mas pelo risco de ele ter uma hipoglicemia. E aí é um bebê que ele tem que ter um cuidado maior na dieta, mas ela não é transmitida porque a mãe foi diabética na gestação. Certo. E como se dá o tratamento da diabetes gestacional? Da mesma maneira que a diabetes normal. É importante a gente equalizar essa conta da ingestão de caloria e atividade física. Quando a gente percebe que só com dieta e atividade física a gente não consegue controlar, diferente do não gestante, a gente vai como primeira opção medicamentosa já a insulina. A insulina é um hormônio muito seguro, totalmente estável, não causa nenhum risco ao bebê, mas causa o desconforto de ter várias picadinhas por dia. E a gente só passa para medicamentos via oral como última linha de tratamento, porque são poucos estudos que demonstram segurança. Então, a gente prefere essa linha de raciocínio.
dieta, atividade, insuficiente insulina e, em últimos casos, a gente associa medicamentos via oral. Tá, existe alguma forma da gestante prevenir esse problema? É aquela premissa que a gente já recebe desde os nossos pais, né? Controle de peso, dieta equilibrada. A gente fala que é mais importante abrir menos pacotes e preparar mais os alimentos. Então, tudo que é industrializado, que tem aditivo, que a farinha branca. Então, o segredo é realmente uma dieta alimentada equilibrada. Uma gestação saudável, aquela gestação sem excessos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.